esse processo da perda dos bebês, também a nível pessoal, me fez entender que havia uma necessidade de reconexão com o meu próprio feminino, né? A gente está falando de questões do útero, de questões que muitas vezes passam de geração para geração, de mulheres, assim. E mais por isso também de eu entender que essas mulheres da minha família também tinham vivido perdas, não falavam sobre essas perdas. E aí, quando surgiu a possibilidade de fazer o filme, que nós decidimos, eu fiz essa proposta para minha mãe e para as minhas 2 tias, que são irmãs da minha mãe, minha linhagem materna, de que elas participassem, que eu gostaria de que a gente cantasse juntas. E fizesse esse ato de estar juntas durante o processo de criação, que nós cantássemos e que esse canto pudesse integrar a trilha sonora do filme. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias. Tem muito papo legal que já aconteceu e muito papo legal que ainda vai acontecer e com certeza é o caso de hoje também. O Fala Mais que tem um oferecimento da Cicobi Valcredsul, do Frigorífico Arvoredo, também na Notável Construtora, da Concorde Informática e do Oeste Mais. E vamos lá, a apresentação da nossa convidada aí da semana. Vamos lá, ela é bacharel em artes cênicas, atriz, diretora, produtora cultural, astróloga também, hein? E terapeuta holística. Tudo isso a gente vai conversar, bater um papo bem legal com a Gabriela Ferreira Santos, mas ela é bem conhecida como Bi na Luna. Seja bem-vinda, Bi. Muito obrigada. Obrigado pela presença aqui. Antes de mais nada, por que Bi na Luna? Então, desde pequenininha todo mundo me conhece por Bi. É o meu apelido, assim, lá em casa. E ele foi indo comigo, assim, pra vida. E no início da minha carreira artística, eu até utilizei o Gabriela. Uhum. Mas há pouco tempo eu assumi também o Bi, digamos, na minha vida profissional. E ele tem... ele marca também o início, digamos, de um novo ciclo, assim. Eu, de alguma maneira, vivi esse também, algo que a gente vai conversar hoje, né? Sobre a minha perda gestacional, que foi um marco, assim, na minha vida. E eu tive essa necessidade como de me dar um segundo nascimento. de um processo, assim, de renovação de vida, de reestruturação. E com isso eu decidi também assumir, digamos assim, né? Como as pessoas me conheciam de uma forma mais próxima, que é o Bi. E o Na Luna vem como uma forma de lembrar, digamos assim, dessa decisão que aconteceu junto com esse fato, digamos, da minha perda gestacional. E aí, Luna, em espanhol, significa lua. Então, também é uma forma de me manter conectada, digamos assim, a esses bebês. Mas isso foi você... Foi um nome artístico, isso foi uma escolha. Mas acabou escolhendo em razão dessa perda que você teve? Sim. Que você fala? Sim, Quando que foi? Eu perdi em 2018, na minha primeira gestação, e logo tive uma segunda gestação em 2019, e eu também perdi, ambos de aborto espontâneo, no início da gestação, mas não por isso menos importante, né, e forte. Era um período avançado já da gestação? Não, era, digamos, eu perdi o primeiro bebê, o Mandiba, eu tinha 12 semanas, 13 semanas, e a Violeta eu perdi nas 9 semanas. Certo. Então, mas isso é uma coisa muito relativa, assim, né? Porque isso é uma das dores, assim, que a gente carrega, uma dor social, porque quando a gente tem um aborto espontâneo, e ainda às vezes, né, nessas primeiras semanas, no primeiro ciclo, né, nos primeiros 3 meses, que acontece bastante... A gente escuta muito isso, né? De, ainda bem que foi no início, mas estava só no comecinho, E isso é muito forte, assim, porque era o meu bebê, né? Eu começo a falar e já começo a emocionar. Não importa se na primeira semana ou lá na última. Né? Exatamente. Então, enfim, foi no início, digamos, da gestação, né? Das gestações.
Mas foi algo que me marcou. E teve alguma razão específica para ver esse aborto espontâneo? Não foi investigado na época, sim, né? É que é algo assim que realmente acontece muito com muitas mulheres, né? E eu estava vivendo na Colômbia no momento, e no meu plano de saúde de lá aconteceu também uma coisa que era terrível, assim. O plano dizia que eu precisava ainda perder um terceiro filho, tido com o mesmo homem, né? Para que a gente investigasse as causas, digamos assim. E aí, na época, eu comecei a pesquisar, né, as possibilidades, e tem isso muito de que é uma experiência muito comum, eles começam muito a trazer dados, né, tanto por cento das mulheres vão perder em algum momento, né, alguma gestação. E isso foi parte, assim, da minha... da minha caminhada, de começar a me dar conta, tá, mas onde é que estão essas mulheres? Como é que existem tantas mulheres que viveram uma experiência dessas e eu não encontrei nenhuma ainda me contando a sua história, né? Então, eu comecei esse processo de buscar quem são essas mulheres, onde é que estão essas mulheres. Se acontece tanto, por que a gente não fala? Se acontece Sim. tanto, por que é tão difícil também trazer esse tema, né, para uma roda de conversa, para uma roda de amigos, mesmo dentro dos núcleos familiares? É um tema que não se fala. E à medida que foi interessante, eu fui entendendo isso, eu fui fazendo esse exercício de começar a falar sobre isso, né? Então, aquela pergunta de, não vai ter... Quando é que você não está pensando em ter filhos? E daí, não, mas eu tenho, eu Sim. tive, né? E aí, isso começa a gerar um espaço de diálogo também sobre esse tema. E aí, eu fui... encontrando essas mulheres muito próximas a mim. E aí foi muito forte, assim, porque dentro do meu núcleo familiar, né, na minha família próxima, pessoas, né, mulheres tinham perdido bebês e eu não sabia. Eu não sabia. Como é que eu não sabia? Por que ninguém fala, né? Eu acho que a gente está num processo, obviamente, social de conscientização sobre o tema. Mas é algo que é vivido de uma forma muito íntima, assim, e muito silenciada também. Então, digamos, como eu sou artista, quase eu não pude ficar quieta, né, frente a essa situação. O meu impulso foi de criar espaços onde a gente pudesse falar sobre esse tema, principalmente porque eu acho que no meu caso, acho que o que agravou muito a minha dor também foi esse silenciamento, né? No hospital, aquilo é tido como uma coisa muito sem importância. Dentro do hospital, dentro do ambiente de trabalho, mesmo no círculo íntimo, assim. E é um luto muito complexo, porque é um luto que ninguém viu, né? É algo que ninguém tem a dimensão da existência daquele bebê. Mas a mãe sim, né? A mãe, sim. A mãe, o pai. Às vezes, né, o núcleo familiar também reage, assim. Mas no meu caso, eu me vi muito isolada mesmo. E eu acho que a gente mesmo também acaba silenciando muitas vezes, porque você não tem esse aval social também, esse espaço para estar falando sobre isso de uma forma tranquila. E a gente vai silenciando. Então, bem... Já falei um monte. É justamente esse o nome do podcast, para falar mais. Mas eu acho que é interessante também a gente fazer essas conexões. Tu comentou, né? Você é artista e a gente chegou ao seu conhecimento, né, de ti através do curta-metragem, né? Que foi inclusive noticiado aqui pelo Oeste Mais, né? Que você já trouxe ali, depois eu vou querer também mais detalhes, né, dos motivos, mas o nome Violeta, né? Mas antes da gente chegar no curta-metragem, nos detalhes dele, da produção e dos porquês dele acontecer, também contar um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, inclusive, né, no quesito artista. Tá bem, então, eu sou de Maravilha, na verdade... morei também em Modelo, no oeste de Santa Catarina, mas a maior parte da minha infância foi ali em Maravilha. Você é natural do oeste? Na verdade, eu nasci em Balneário Camboriú, mas meus pais estavam viajando. Então, eu nasci no meio de uma viagem, eles moravam em Modelo na época, Sim. meus pais são gaúchos, mas eles moravam em Modelo. Então, assim, eu só nasci, né?
nasci viajando e voltei para modelo. Então, eu me sinto natural do Oeste, de alguma maneira, Sim. né? E depois fui estudar em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Fiz ambas formações, como diretora teatral e como atriz. Depois, eu trabalhei como professora substituta nessa universidade, dei aula. E criei uma empresa cultural em Santa Maria, que se chamava, quando eu criei aula, junto com um sócio que se chama Daniel Lucas. E eu, enfim, comecei a fazer espetáculos para circulação, trabalhava como professora. E logo eu fui desenvolver um trabalho também na Colômbia. Então, vivi em Bogotá e trabalhei em Bogotá. Lá eu desenvolvi um núcleo de pesquisa nessa relação entre arte e autoconhecimento, arte e consciência. Então, eu tinha um grupo de investigação lá, com uma equipe internacional. Dirigi esse grupo junto com o Fernando Montes, que era um diretor também importante da Colômbia. Trabalhei lá numa fundação cultural, dei aula em universidade. Então, eu sempre estive nesse trânsito entre criação, investigação e também formação, né? Sendo professora. Mas a arte que você fala, a arte por si só, ela é muito ampla, né? Uhum. Quais eram digamos, as veias artísticas que você iniciou, né? Desde o período da formação e também enquanto profissional? Então, a formação de base é teatro. Mas eu trabalho numa interseção já. Hoje, muitos de nós não trabalhamos assim de forma tão isolada nas disciplinas artísticas, né? Então, é teatro no sentido de que existe alguém performando em presença, né? Para um público, ou para convidados, ou para testemunhas, ou para participantes, dependendo do tipo de dispositivo que a gente estabelece nesse espetáculo, nessa performance. Mas eu trabalho nessa relação entre teatro, dança, mesmo que eu não tenha uma formação de dança como tal. Eu sempre trabalhei muito a partir do corpo e do movimento. Também a voz, digamos assim, mais do que a gente pensar numa abordagem textual ou dramatúrgica, né? Quando a gente imagina teatro, muitas vezes a gente ainda imagina aquele teatro mais textual. E eu trabalho muito com uma multidisciplinariedade, assim, a partir de questões criativas, né? Ou de coletivos criativos. Então, a gente vai descobrindo também se a gente tende mais para uma disciplina estética ou outra, para uma disciplina artística ou outra. E trabalhei com circo também durante muitos anos, dirigi espetáculos de palhaço também, então eu flutuo, né, em diferentes contextos. Assim, para mim, eu não me defino como mais do que dizer eu faço teatro, ou eu faço... eu sou um ser que cria. E aí eu vou descobrindo também... entre esses impulsos criativos, as necessidades que ele tem e como ele vai se desenvolvendo, assim. E agora, comecei também a fazer cinema, que era algo que eu não fazia. Então, fiz esse primeiro filme, esse primeiro curta-metragem. No ano passado, nós gravamos. E já está aí, rodando o mundo, né? Inclusive, ele foi produzido em Maravilha mesmo. E foi gravado lá também? Sim, foi gravado totalmente em Maravilha. Bom, eu decidi fazer... Eu tenho uma carreira, digamos... já viajei muito, né? Com os meus espetáculos e com projetos culturais. E decidi fazer cinema. Aí... sobre o que fazer, né? Esse primeiro filme. Então, eu tinha essa necessidade de falar sobre esse tema da perda gestacional, de contar essa história, principalmente porque eu sentia essa lacuna social, né? Esse vazio sobre essa temática, que era o que a gente estava falando antes. E surgiram os editais da Lei Paulo Gustavo, que também enviavam recursos para essas pequenas cidades do interior. E ali eu vi uma oportunidade, talvez, de fazer um primeiro filme, assim, sem muitas ambições, mas de fazer uma primeira experiência. Então, a gente passou um edital pela Prefeitura de Maravilha, o projeto foi aprovado e nós filmamos em Maravilha. O filme foi filmado na chácara dos meus pais. Eu fiz essa opção também de filmar lá, porque achava que simbolicamente tinha também um peso, né? Que a gente falasse sobre esse tema ali, onde talvez os meus bebês correriam algum dia. E nós fizemos com uma equipe pequena, bem enxuta. As equipes de cinema normalmente são grandes, a gente fez uma equipe bem pequena. E
finalizamos o filme e agora a gente teve essa conquista maravilhosa, eu acho, tanto pra gente como equipe, como pra temática, como pro cinema independente aqui do Oeste, que nós fomos selecionados por uma distribuidora internacional, que é a Premiere Filme. Pois é, eu queria saber mais detalhes em relação a isso, Bi, porque como é que se chegou a essa conquista, vamos chamar assim, né? Qual foi o trajeto para que essa produtora, essa distribuidora, melhor dizendo, tomasse conhecimento, avaliasse e chegasse à decisão de distribuir o filme de vocês? Então, bom, foi uma luta nossa, assim, né? A gente foi atrás. Vocês foram bater na porta. É importante dizer assim, que eu entrei no cinema e eu conheço muito o mercado, como funciona, né? O mercado e os circuitos das artes cênicas, né? Do teatro, dança, circo. E o cinema, para mim, era um mercado ainda desconhecido. Então, a gente foi fazendo e entendendo também como ele funcionava. E existem esses ramos, assim, dentro da indústria, que são as produtoras, que são aquelas que vão ser responsáveis por fazer o filme como tal. E depois tem as distribuidoras, que são aquelas que vão fazer, é quase como elas vão fazer aquela venda, elas vão distribuir, né? Tanto para festivais, como para plataformas, canais. Então, elas vão fazer essa ponte entre o produto que está produzido e aonde ele vai ser exibido, né? Como é que ele vai chegar nas pessoas. E tendo o curta finalizado, porque foi tudo muito rápido, a gente decidiu fazer, já passou o edital, já fez o filme, e aí tendo ele, assim, no processo final, eu comecei a buscar distribuidoras aqui no Brasil. Mas todo mundo que era do cinema me dizia que era muito difícil encontrar uma distribuidora no Brasil pela questão de ser um curta-metragem, que a gente realmente não tem distribuidoras especializadas, assim, né? E aí eu fui para algumas rodadas de negócio, busquei, entrei em contato com distribuidoras daqui, recebi muitas respostas dizendo exatamente isso, que elas trabalhavam com longa-metragens, mas não com curta-metragens. E aí comecei a pensar, mas tem que existir distribuidoras de curta-metragem no mundo, né? E aí comecei a pesquisar, assim, aquela coisa de ir atrás de quais são as distribuidoras e de pesquisar também nos festivais, vendo a programação de festivais, eu comecei a buscar, esses filmes chegaram lá através de que distribuidoras, esses curta-metragens, né? E aí fui encontrando, não existem muitas grandes distribuidoras, assim, especializadas em curta-metragem no mundo. E entrei em contato com elas, assim, mandei e-mail, mandei um material inicial. A gente não manda o filme, assim, né? A gente manda um primeiro material e se eles têm interesse, eles pedem para ver o filme. E com a Premiere foi isso, eu entrei em contato. Eles se interessaram, aí pediram para ver o filme e selecionaram, assim, foi uma coisa, pra gente já é uma conquista, assim, incrível, porque existem poucas no mundo e elas selecionam pouquíssimos filmes, né? Elas não têm um catálogo muito grande, então só você ter sido selecionado por alguém, né, por pessoas que estão tão bem inseridas no mercado, que ganharam prêmios. Que já tem um filtro elevado lá em cima, exatamente, né? Né? Porque eles são um super filtro, assim, né? São super avaliadores. Então, que eles tenham escolhido o Violeta, o nosso filme, pra gente já é que a gente fala uma chancela, assim, né? Uma confirmação da qualidade do trabalho e também abre muitas portas. Porque agora a gente vai para o mundo também através deles, né? Que tem uma trajetória, assim, que é inegável o peso que eles têm no cinema. Quanto tempo foi entre o primeiro contato e a efetiva escolha do filme? Pouquíssimo tempo. Acho que foram 5 dias, 7 dias. Foi bem rápido. Sim, Eu enviei o material, eles viram o filme, fizeram uma proposta, né, de distribuição. A gente analisou a proposta, fechamos contrato, reunião e... Mas e são as expectativas com essa distribuição, de certa forma, né? Até pra gente entender um pouquinho melhor, nós leigos, né? Entendermos um pouquinho melhor o que isso vai te proporcionar, né? Tendo essa parceria com a distribuidora. Vai fazer com que chegue, por exemplo, ao público final...
E de que forma isso vai acontecer, onde é que ele vai ser reproduzido, vai ser nos festivais que você comentou, mas nos festivais eles são... De que forma eles acontecem? Eles são com premiações, enfim, esses detalhes, assim. Tá. Então, o filme tem etapas, assim, né? Os filmes. O nosso filme, ele vai para essa etapa de festivais. Então, ele vai ficar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que a gente, no caso agora a Premiere, inscreve em festivais e a gente, em algum desses festivais, pode ser selecionado ou não selecionado, né? Aquela coisa que os festivais têm bancas avaliadoras, eles montam uma programação a cada ano e é isso, é um processo de inscrição, digamos assim, em festivais por todos os continentes. O que acontece quando a gente faria isso de forma independente, né? Quando a gente tem uma distribuidora, ela, primeiro, conhece profundamente os diversos circuitos de festivais. É ela quem escreve, então ela está colocando também o nome dela junto com o filme, né? Não somos só nós aqui de Maravilha, né? No Oeste de Santa Catarina, somos nós e a Premiere. Então, isso também dá um outro peso, obviamente, para a inscrição. E ela tem esse contato também, essas distribuidoras têm, como em todos os mercados, existem círculos, você conhecer as pessoas diretamente, saber como funciona, criar uma estratégia, onde escrever, que tipos de festival inscrever, que tipos de festivais não vale a pena inscrever, em quais tentar exibir primeiro, em quais deixar talvez para mais tarde. E o importante desse circuito de festivais é principalmente porque o filme ele circula por muitos lugares, diferentes países, é visto por diferentes pessoas, tanto do mercado, da indústria e criadores, que podem levar a outros contatos, como também públicos diversos, né? Que a gente não conseguiria chegar, não sei, no público da Turquia, no público dos Estados Unidos, a gente não teria, né? Então, esse circuito de festivais amplia muito o leque de possibilidades do filme. Aí, depois que ele passa desse circuito, normalmente existe aí a distribuição em plataformas, que aí às vezes é a mesma distribuidora e às vezes é outra distribuidora, porque existem distribuidoras que fazem só festivais e distribuidoras que fazem só plataformas, canais, e existem distribuidoras que trabalham em ambos, assim. Então aí vem uma outra etapa, que é a possibilidade de que ele entre para um canal de streaming ou para seja veiculado em algum canal de televisão ou que seja vendido para algum outro tipo de veículo de comunicação. Então, é um processo lento, assim. Sim. Mas no caso, então, ele ainda não está à disposição do público. Não. E uma das questões é essa, né? Porque ele ainda não tem estreia. Ele não foi estreado justamente porque, por exemplo, para a Premiere fazer essa contratação, o filme precisava também ser inédito. Ele precisa ter esse status de premiere, né? Porque ele também se chama Premiere Film, de você fazer essa estreia, né? A primeira vez que vai ser exibido. Então, agora a gente espera que ele seja exibido num festival interessante, assim, né? Pelo mundo. Uma das coisas que a Premiere falou também é que, pela temática do filme, ser muito conectada, né? A uma visão também feminina, existe todo um circuito também de cinema, onde esses filmes têm um maior espaço, porque essa também é uma questão, assim, que entrando agora no cinema, isso me chocou bastante, porque é um mercado, é um circuito muito masculino, assim, existe pouco espaço para mulheres, pouquíssimo. E quando eles existem, normalmente é nessa categoria mulher, né? Então, são festivais de cinema para mulheres. E aí, os filmes feitos por mulheres, com temáticas femininas, eles têm entrada, mas porque é nesse lugar mulher, né? Você percebe que existem a porcentagem de filmes feitos por diretoras ou com temáticas que são mais voltadas para uma temática feminina, eles têm muito pouco espaço ainda, né? No circuito, assim. Sim, ele é mais segmentado, então, digamos assim, é um
uma categoria específica, né? Filme Sim. feito por mulher, né? Digamos, a gente ainda está, né, nessa luta por Sim. conseguir um espaço de mais igualdade, digamos assim, Exato, dentro pra concorrer junto com todos, né? Coloca no mesmo Da pote, maioria, né? A questão é que, se você for ver também quem escolhe os filmes, sei lá, nos festivais, às vezes a quantidade de jurados homens para juradas mulheres, né? É toda essa disparidade, assim, de espaços que também faz com que essas seleções, elas aconteçam de uma forma em que as mulheres não têm o mesmo protagonismo do que... Sim. E a gente vê isso até no cinema mundial mesmo, né, Bi? Porque tu pega... Vai falar de grandes diretores, atores e atrizes não, né? Aí já é diferente. Mas diretores, por exemplo, né? Os grandes premiados com Oscar, eu Maior volume, não né? recordo, assim, de ter visto uma mulher, uma diretora sendo sim. premiada com Oscar, por exemplo, né? Então É algo que, devagarinho, que infelizmente ainda é muito devagarinho, né? Mas que existe uma luta, assim, do setor para que esses espaços cada vez mais sejam... E falando em direção, no caso, né? Você dirigiu o filme, né? Sim. O filme, você escreveu, é assim que chama? Escreveu ele? Roteiro. Fez o roteiro dele. Uhum. Você atua nele, né? Sim. E também dirigiu ele, né? Sim. Mil e uma. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre essas vertentes, né? Como é estar figurando em cada um desses espaços, roteiro, direção, atuação. Tá, então é importante dizer que o roteiro também, ele é meu, mas junto com o Felipe Dagorte, que é roteirista do filme também, que também fez uma assistência de direção. Essa foi uma pergunta muito grande, assim, se desempenhar todas essas funções, né? Porque no teatro, digamos assim, eu me desenvolvo como atriz, como diretora e também dramaturgista, muitas vezes, dos espetáculos, mas no cinema era um outro desafio. Essa escolha se deu muito também pela questão da temática. Eu me perguntei muitas vezes se eu queria que alguém dirigisse, e algo em mim dizia que precisava ser algo mais íntimo, mais... eu acho que se alguém tivesse que dirigir, teria que ser outra mulher que teve também essa experiência. Né? Se alguém tivesse que atuar, também eu acho que eu teria ido por esse caminho. Mas tudo foi se dando também. E também tinha uma questão de... A gente decidiu fazer... era um edital pequeno, do sul do país. Então, a gente não foi, assim, também uma mega produção. Sim. Quando a gente pensou qual seria, né? Ou seja, pessoas tinham que acumular tarefas para... Sim, foi uma opção, digamos, também. Mas era um pouco também a realidade que a gente estava... vivendo, assim. Mas, no fundo, eu sinto que essas escolhas, elas foram acertadas porque elas deram um caráter para o filme que ele não teria se tivesse acontecido de outra maneira. Mas acho que foi muito interessante, assim, como artista, poder me desempenhar em todas essas funções, porque eu não tinha feito cinema antes e não tinha estudado cinema como tal. Então, o Violeta foi, ao mesmo tempo que eu estava fazendo profissionalmente, foi uma super escola, né? Porque eu pude acompanhar, como criadora, todos os aspectos. Então, isso me deu um conhecimento que eu não teria tido em outra circunstância, assim. E a figura do Felipe Dagorte foi fundamental para a criação do filme. Nós estudamos juntos em Santa Maria, nós trabalhamos juntos, ele era ator também, a gente trabalhou numa companhia juntos, e ele depois entrou para a universidade como servidor público e trabalha no Estúdio 21, que é o estúdio de cinema, digamos assim, estúdio audiovisual da comunicação social. Então, ele tinha toda essa experiência também da produção no cinema. Certo. E ele é roteirista. Eu ainda não tinha escrito roteiros para cinema. Então, eu convidei ele, disse assim, olha, preciso fazer isso, é algo muito importante, preciso fazer, quero fazer com você. E ele super topou, assim. Abraçou a ideia. Abraçou a ideia totalmente.
Então, foi muito algo que nós dois, uma gestação compartilhada. É meio que um filho, assim, né? Criativo dos dois. Então você praticamente apresentou a ideia, né? Porque querendo ou não, era algo que vinha de ti, né? O conceito do filme, inclusive, né? Mas com a coparticipação da parte do roteiro. Sim, sim. Ele me ajudou a roteirizar, assim. E acho que foi muito importante porque o filme está inspirado nas minhas vivências pessoais, digamos. Ele tem, obviamente, uma forte relação com a minha experiência, mas é uma ficção. É um drama, uma ficção. Então, ele ter um diálogo também com alguém externo ajuda a você encontrar, às vezes, outros matizes, outras possibilidades e ampliar esse repertório, digamos assim, de possibilidades do filme. Então, o diálogo e a criação do roteiro junto com o Felipe foi fundamental, assim, para o resultado que a gente teve. E logo, nós... também a seleção da equipe ela foi feita de uma forma muito intuitiva, assim, porque nós seríamos poucos, então eu também queria que o set de gravação pudesse ser um lugar de muito cuidado, de muita tranquilidade. Eu precisava me sentir segura também, porque querendo ou não é um tema muito sensível para mim. Sim. Aflora muito sentimento. Né? Aflora muita coisa. E eu sentia que o ato também de fazer o filme era... eu estava tocando num conteúdo emocional, não só meu, mas de muitas mulheres. E que eu precisava, digamos, me colocar frente a isso com muito respeito, com muito cuidado. E criar um ambiente onde a gente pudesse acessar a profundidade do que é, né? Então, essas pessoas também foram selecionadas ou escolhidas pensando nisso. E a equipe foi pequena. Nós gravamos durante 3 dias e meio. Então, foram apenas 3 diárias e meia de gravação. Foi feito na chácara dos meus pais, então eu convidei que eles se retirassem, né? Pedi que eles saíssem, então ficou só a equipe, nós ficamos imersos, assim, na chácara, não saímos de lá. Então também foi uma experiência muito interessante, a experiência da gravação como tal para todos nós, assim, onde cada um se colocou de uma forma muito sensível. Porque o cinema pode ter uma coisa meio de indústria, assim, né? Aquela coisa de produção e a gente queria realmente criar um ambiente quase familiar, assim, entre nós. E eu acho que a gente conseguiu e, de alguma forma, isso aparece também na qualidade sensível do filme. E vocês ficaram imersos, no caso, nesses 3 dias e meio? Sim. Acamparam lá, tudo? Ficaram lá ou não? A gente ficamos lá, mas não acampamos, assim, porque tem 2 casas, então nós ficamos super bem acomodados. Aí a gente... a chácara tem 2 casas, tem a casa dos meus pais e a casa, digamos, dos meus tios. Não, mas eu digo acampar, não se retiravam de lá durante esse período? Sim, ficamos lá. Não se retiraram. Tínhamos que sair uma vez que teve um problema de produção com uma das cenas, que alguém teve que ir na cidade buscar algo, assim. Mas nós ficamos lá imersos. Foi bem... E dentro dessa produção aí também, você trouxe, além de ti, para essa parte mais pessoal, de certa forma, né? Você trouxe para o elenco pessoas da tua família também, né? Sim, isso foi uma experiência muito linda. Esse processo da perda dos bebês também, a nível pessoal, me fez entender que havia uma necessidade de reconexão com o meu próprio feminino, né? A gente está falando de questões do útero, de questões que muitas vezes passam de geração para geração, de mulheres, assim. E mais por isso também de eu entender que essas mulheres da minha família também tinham vivido perdas, não falavam sobre essas perdas. E aí, quando surgiu a possibilidade de fazer o filme, que nós decidimos, eu fiz essa proposta para minha mãe e para as minhas 2 tias, que são irmãs da minha mãe, minha linhagem materna, de que elas participassem, que eu gostaria de que a gente cantasse juntas. E fizesse esse ato de estar juntas durante o processo de criação, que nós cantássemos e que esse canto pudesse integrar a trilha sonora
do filme. Porque, como eu dizia, a forma... Como é um conteúdo muito real para mim, muito sensível, eu queria também que o processo de criação, ele tivesse elementos que ajudassem nessa transformação dessa energia, da transformação dessa experiência. E mesmo que seja, digamos, eu acho que quando a gente faz isso a nível pessoal, isso também reverbera num nível coletivo, quando a gente coloca isso artisticamente. Então, o fato de trazer elas é também trazer essas vozes de mulheres de diferentes gerações, juntas, cantando, vibrando essa temática, né? E foi uma experiência muito interessante, tanto para mim como artista, porque eu também nunca tinha, obviamente, trabalhado com a minha família, né? E para elas, assim, foi no início como assim? O que a gente vai fazer? Porque elas também não cantam, não é que são pessoas que cantam profissionalmente. A gente se reuniu, foi realmente assim, nos reunir, eu fiz um trabalho com elas para que a gente pudesse cantar juntas, a qualidade também dessa experiência. E a gente tem o compositor da trilha, o Luiz Bittencourt, que é um músico, compositor maravilhoso, que aí fez todo esse processo também de transformar esse canto em música, assim, né? Uhum. Mas a participação delas, então, foi para a parte da trilha sonora. Elas não contracenaram, não apareceram na... Não. A gente, visualmente, elas não aparecem. Elas estão em tudo, mas visualmente elas não... Mas isso em foi áudio. Em áudio. Na trilha. Isso foi uma escolha também, digamos, nossa, de roteiro e de direção, de que a gente... A gente vê... A protagonista se chama Helena, e no filme ela é o centro. A gente não tem, digamos, outras mulheres, outras situações. A gente decidiu que a gente ia aprofundar e focar na perspectiva dela. E como a gente está falando desse isolamento e desse silenciamento, a gente optou também por fazer quase como um... É ela consigo mesma. A gente entra pro mundo dela, né? O filme vai nos colocando nesse mundo que é dela e que é muito solitário também. Quanto tempo ficou o curta? De duração, ele tem quase 15 minutos. 14 minutos e 59 segundos. Tem um mínimo e um máximo para ser considerado um curta-metragem? Tem variações, assim. E os festivais, por exemplo, a maioria... tendo até 15 minutos, você entra em quase qualquer festival, né? Sim. Tem alguns que aceitam mais tempo, 25, 30 minutos. Então, não tem uma regra, assim, totalmente. Ali até uns 30 minutos, mas às vezes com uns 35 minutos também vai ser considerado um curta, ou já é um média. Então, tem essa... flexibilidade, mas a gente queria que ficasse dentro dos 15 minutos também para ele ter uma maior possibilidade de circuito. Sim. Bom, a gente não teve, obviamente, acesso ao curta em si, né? Mas vendo o trailer dele, dá para ver que as cenas, elas são muito bem montadas, né? Tem uma fotografia muito bonita. Esses detalhes também, dentro da produção, eles foram, de certa forma, desafiadores para você conseguir... extrair o que tu tinha na tua cabeça, conseguiu passar pro colega roteirista, mas aí no momento de colocar aquilo no frame, na cena, foi realmente o que estava no teu sentimento, na tua percepção, foi para a tela? Sim, eu acho que no Violeta a gente conseguiu ter essa sintonia, assim, com a equipe. O diretor de fotografia é o Marcos Oliveira e a diretora de arte, que também é um papel fundamental, é a Fernando Gaudi. Marcos Oliveira é o que veio no nosso podcast, será? Lá de Joaçaba? Não, ele é de Santa Maria. Ah, tá. Então, é o mesmo nome, mas é um cineasta, inclusive, que já participou aqui no nosso podcast. Bacana, vou ver esse capítulo. Sim, então, assim, tudo é um processo, né? Um processo lento, até a gente também vai trocando referências, vai construindo documentos para tanto eu poder me entender com o diretor de fotografia como com a diretora de arte. A gente vai construindo essas propostas, a gente faz ensaios, então é um processo que é detalhado para que quando a gente chegue para gravar, a gente possa estar o mais próximo possível daquele imaginário. Mas claro que existe uma coisa que é
é muito próximo do que eu imaginei e do que a gente escreveu no roteiro, mas sempre existe o elemento aqui e agora, a luz que entrou diferente, Sim. ou algum objeto que reagiu aconteceu de outra maneira, ou a gente filmou todo ele, a gente fez a opção de usar luz natural, então se o sol está assim ou o sol está assado, a gente faz outras opções, então tem esse fator que é natural. Mas aconteceu uma sintonia, principalmente assim com a direção de fotografia. Foi muito interessante o processo também porque eu estava atuando e dirigindo, então eu tive que me sintonizar muito bem com ele antes para a gente saber como ia acontecer. Também porque algumas cenas me exigiam um nível de atuação que não era... que eu precisava realmente entrar, Sim, assim, tá estar imersa, né? Mergulhar. Então, a gente foi desenvolvendo também uma relação entre nós dois para a gente construir esse filme. E também a forma, né? Como a gente decidiu filmar cada cena. Então, eu criei também algumas estratégias pensando mais na atuação ou pensando mais, como dizer... as escolhas de se a gente ia filmar num plano sequência, que se ele ia filmar 15 minutos para depois a gente tirar 30 segundos daquilo ali, ou se a gente ia fazer cortes, vários cortes. Então, tudo isso foi sendo pensado nessa relação também de saber que eu ia estar dentro e fora, dentro e fora. E a gente teve que desenvolver quase uma relação também de intimidade com o Marcos, né? E de muita confiança, porque... eu não estaria do lado o tempo inteiro dizendo assim, foca mais aqui, Sim. vai mais pra lá. A gente teve que fazer isso de uma forma diferente, assim, mas funcionou muito pro que a gente queria, a gente chegou num bom resultado. Vou pedir para você fazer um resumo do que é possível falar também em relação ao roteiro, né, Bi? Porque, claro, o filme, você já falou, não está disponível para o público, mas certamente quem está acompanhando aqui o nosso papo está com muita curiosidade de saber o começo do filme, o meio e o fim, né? Embora seja um curta de apenas 15 minutos que tu falou ali, mas ele conta uma história, né? Então eu queria que tu falasse qual é a história. A história a gente já sabe a grosso modo aqui, mas alguns detalhes que a história conta que tu possa abrir para o público. Também. Então, nós temos a Helena, que é a protagonista, e a Helena fica grávida, né? Tem essa relação também muito de muita plenitude com a gravidez, e de uma forma inesperada ela perde o bebê. E a partir dessa perda, ela vai entrando numa, que a gente fala de uma espiral de emoções complexas e vai tendo que se confrontar, digamos assim, com uma parte sombria de si mesma, da vida. E nesse processo, aí só vendo o filme para você saber o que vai acontecer com essa Helena. Não vai contar, é óbvio, né? Não vai dar spoiler aqui. Mas o filme é essa experiência, né? Dessa mulher que perde de uma forma totalmente abrupta, né? E inesperada o bebê e vive esse silenciamento, esse isolamento, essa solidão e esse processo de frustração, depressão e, né, e todas as emoções que envolvem esse processo tão profundo assim. E esse contexto, essa imensidão de emoções ali que eu creio que o filme repassa, né, mostra para o público, ele está retratando o que você viveu, porque o filme, a história é baseada na tua história, né? Ele está retratando o que você viveu ou teve muita adaptação? Os dois, né? Tem uma parte que, obviamente, se inspira em experiências pessoais, mas ele transcende a minha experiência, não é a minha história. Sim. É a história da Helena. Então, ele acolhe também possibilidades, matizes, qualidades de outras mulheres, não apenas a minha experiência. E nesse sentido aí
possíveis experiências de outras mulheres, logo no início você comentou que até teve certa dificuldade de localizar pessoas com experiências semelhantes à sua e que logo na sequência localizou dentro do próprio seio familiar, né? Mas, ainda assim, as mulheres que não são da sua família, você teve algum tipo de contato até para fazer um certo, sei lá, laboratório, para você pegar algumas nuances, para não ser única e exclusivamente da sua percepção, da sua vivência com o fato? Sim, eu acho que isso aconteceu antes mesmo da ideia do filme, porque eu tive esse impulso de buscar depoimentos de mulheres, assim. E aí eu fiz pesquisa, tipo, busquei livros que foram escritos por mães de anjo, que muitas vezes a gente chama, né, mães de anjo, blogs, conversei com pessoas também, porque antes do filme também eu vivi outro processo de criação, que é o do meu espetáculo solo, que é sobre essa temática. E ali a história, ali sim é mais baseado na minha história pessoal, digamos assim, ele não tem tanta interferência externa. E nesse processo de busca, perdão. Pode ficar, eu levo para lá. Nesse processo de construção do espetáculo, mas deixa eu explicar como aconteceu. Bom, eu vivia as perdas gestacionais e alguns anos depois apenas que eu, em terapia, comecei a lidar realmente e ver que era mais complexo daquilo que eu imaginava, que eu achei que tinha lidado bem, que eu tinha conseguido, digamos assim, transformar aquela experiência, assimilar, eu acho, aquela experiência, mas não. E aí eu comecei a fazer esse processo terapêutico e de entrar para entender o que estava realmente acontecendo ali. E nesse processo eu criei, como uma forma intuitiva de lidar com as minhas emoções, eu fiz um relato, que é uma coisa que eu faço muito, que é escrever. E depois de um tempo eu entendi que esse relato poderia ser interessante para que outras mulheres escutassem. E aí eu criei um espetáculo. Muito nessa mesma necessidade de falar sobre essa temática, de que outras pessoas escutassem, assim. E aí, quando eu fiz o espetáculo, eu tive esse impulso de buscar a experiência de muitas mulheres para falar sobre essa experiência, né? E aí eu me dei conta que eu estaria fazendo algo contrário à necessidade social, porque eu disse, se eu não tenho essa coragem de contar a minha experiência, se eu preciso, de alguma maneira, me proteger também com esses outros relatos, outros exemplos, o que eu quero é que a gente possa falar da nossa história, falar da nossa dor de uma forma tranquila. Então, eu preciso falar em primeira pessoa. E aí eu fiz essa opção no espetáculo de falar em primeira pessoa, né? Então, busquei, pesquisei, encontrei mulheres, e sempre que eu tenho oportunidade eu também converso com mulheres que viveram essa experiência, mas não entrou assim de uma forma direta no espetáculo. E o filme foi algo que surgiu depois do espetáculo, então de alguma forma eu já estava permeada também por esses encontros. Já tinha ali uma vivência, né, de como trabalhar a situação, né, lidar com a situação e a forma de expor ela, levar ela ao público, né? Sim. O nome do filme, Violeta, é o nome da sua filha? Sim. Tem relação com o público, no caso, quando for assistir ao filme? Ele vai conseguir ter essa percepção ou é pura homenagem? Eu acho que você vai ter que ver o filme e me dizer o que você acha. Eu não sei, eu acho que pode ser diferente para cada pessoa, assim. Sim. Mas foi algo que também foi nesse processo de dar um espaço para essa experiência na minha vida, eu entendi também a importância que era nomear os bebês, né? E que eles tivessem... que eu pudesse
quando eles estavam, né? Quando eu estava grávida, eles tinham esse nome, né? Já tinham um nome antes de acontecer o aborto. Mas assim, tinham para mim, não era uma... Você não tinha externado. Não tinha externalizado, assim, não tinha... Contado para alguém. Não tinha contado, não era uma coisa com o meu parceiro daquele momento que a gente tinha combinado, nada, mas eu já me referia dessa maneira, assim. E aí isso também foi um tempo depois. Então, ele tá nos meus diários, que era uma coisa minha. Né, na forma como eu conversava com eles, digamos assim. Mas um tempo depois foi isso que eu fui também dizendo, não, eu preciso nomear, né? Eu preciso me referir como que eles são. E aí, quando a gente decidiu fazer o filme também, eu escolhi dar o nome de Violeta, porque achava que né? Acho que porque não é só pela minha Violeta, né? É por todos esses bebês. É por todos eles. É um ato de memória a todas essas pessoas, mães e pais, que viveram essa experiência e que tiveram essa perda porque também é diferente para cada pessoa, né? Não todos nós vivemos esse luto dessa maneira. Mas para aqueles que viveram, então é uma forma de companhia, de acolhimento, né? Quanto à gravação das cenas ali, teve alguma que você considerou mais difícil de fazer, seja ela no desempenho técnico ou na emoção que ela carregava? Sem dúvida, a cena da perda foi a mais complexa, assim. Emocionalmente, assim, é um lugar de... não fácil de entrar, né? Sim. E isso também foi difícil, estar trabalhando sobre aquele material de novo, assim. Quando eu tava fazendo o filme, muitas vezes eu me perguntei, né? Tipo... Porque mexeu com tudo de novo. Sim. É como se você tá estivesse remoendo, dramatizando a tua própria história, né? E não... Sim, e num lugar que não é de uma representação, né? É um lugar de alguma forma, de reviver aquilo. Mas eu acho que o importante foi que era também saber que ele estava cumprindo, para mim, é muito forte para o Felipe também, que é o roteirista, é muito forte que ele cumpre uma função no mundo, assim. Então, era um lugar de entrar, de visitar aquele lugar doloroso novamente, mas para que talvez a gente pudesse amenizar essa dor de outras pessoas. Não é correto o que eu falo, porque a gente não tem como amenizar, mas que ele pudesse acompanhar, ou levar consciência da importância dessa dor, né, para outras pessoas. E então, obviamente, essa era uma cena complexa. E também depois, no processo de filmar, foi profundo, mas você ainda está em ação. Para mim, a parte mais complexa foi a edição. De ver as cenas ali. Porque aí já existe uma distância e a repetição, a seleção. Então, ali foi um lugar bem difícil para mim. Humanamente, assim, sensivelmente, foi complexo. Que teve um momento que eu já não podia nem escutar, sabe? Porque, querendo ou não, sou eu. É uma temática que me lembra sempre, né? Diferente de você, atriz, interpretar esse mesmo papel não tendo vivido a experiência de perder 2 bebês, né? Seria totalmente diferente, né? Mas não é o caso, né? Sim. Então, faz todo sentido. Você falou 3 dias e meio de gravação, né? Quanto tempo depois das gravações para edição, finalização? Pós-produção. A gente teve uma primeiro estágio, digamos assim, o primeiro corte 2 meses e meio depois, 3 meses. Foi tudo muito rápido, que é outro problema também desses editais muito curtos, muito pequenos, porque tudo acontece
não da forma como deveria. A gente tem que cumprir também uns Tem que prazos, cumprir os né? prazos ali, né? Exatamente. Então, a gente tinha que fazer em muito pouco tempo. E depois a gente passou mais um tempo de adaptação, assim. Mas, assim, a gente fez o filme em 7 meses. De começar a fazer o roteiro para finalização. Assim, o primeiro estágio de finalização. E ele exigiria 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Então, foi muito intenso também. A gente teve que se dedicar completamente a tirar ele, assim, a dar vida para ele. Caramba. Bi, um dos objetivos que talvez o filme venha trazer a partir do momento que ele seja exibido para as pessoas pode ser chamado de trazer, de certa forma, discussão ou mais holofotes para essa situação. Tá nos teus planos justamente isso? Ou tu acha que há essa necessidade do filme ser visto por mulheres que tenham vivenciado situações semelhantes? Ou o simples fato de ele tá sendo trazido, não necessariamente o filme em si, né? Mas todo esse entorno dele, né? Que é o que está acontecendo no momento, né? Por enquanto a gente ainda não viu, a gente está na expectativa de assistir o filme, mas trazendo essas informações de bastidores, né? Da tua vivência, tu acha que isso já ajuda a cumprir com esse objetivo de chegar às mulheres, o diálogo do tema? Sim, eu acho que para as duas perguntas, sim, né? A primeira é que o principal objetivo do filme é criar esse espaço de reflexão, de conscientização. Eu gosto muito de pensar que, no caso das mulheres que viveram uma experiência similar, é ter esse lugar de reconhecimento, né? De valorização, de realmente ser uma espécie de companhia, de acolhimento, dizendo, né? Nós somos muitas, isso acontece com muitas de nós e essa dor é válida, essa dor é real, profunda. E também para as pessoas que não necessariamente viveram ou não vão viver essa experiência da perda gestacional, mas eu acho que ele tem essa capacidade de criar essa consciência. Porque se vocês perguntarem um pouquinho, tem alguém próximo que já viveu isso. Uma avó, uma tia, uma mãe, muitas vezes, ou uma amiga, ou, né, uma prima. Tem alguém. Então, eu acho que ele pode ter essa capacidade de que também a nossa sociedade olhe para isso de uma forma... Com mais empatia, né? Mais empatia, exatamente. E a gente tem uma conquista agora no país, que é uma conquista incrível, que é a lei do luto parental, que finalmente vai existir uma legislação para o cuidado, digamos, dessa realidade, que uma das coisas que é terrível para a gente, que muitas mulheres que viveram essa experiência falam, é que nós somos atendidas no mesmo lugar da maternidade. Então, você tá lá, às vezes, para fazer... para revisar alguma coisa, ou acaba de saber que o seu bebê não vai chegar nesse mundo da forma que você imaginava, ao lado das mamães, né, então, com o filho recebendo o bebê. Então, isso é de uma violência psicológica muito grande. A gente não tinha acompanhamento psicológico. Agora vai ser possível também registrar os bebês. Então, é uma série de coisas que são fundamentais também para que essa experiência seja vivida de uma forma mais humana, realmente, né? E, então, eu sim acredito que o filme tem esse impacto, vai ter esse impacto. E eu percebo também que quando eu apresento o espetáculo que fala sobre esse tema, ele gera... Normalmente, mais de uma mulher no final vem chorando e me agradece e diz obrigada por falar da gente. Agora eu já vou chorar. Porque é algo que a gente sofre muito em silêncio, né? Então, eu acho que esse reconhecimento porque algumas
não necessariamente todas nós temos que falar sobre isso, mas que a gente, assim, abertamente, né? Porque também é difícil para mim, não é tão confortável. Mas eu acho que é necessário. Necessário para que, se eu tô aqui falando com você sobre isso e alguém me escuta em casa, talvez essa mãe vai conversar com essa filha, ou uma amiga vai contar para outra, ou talvez quando a amiga conte, ela seja acolhida de uma forma mais, né? Porque também no meu círculo íntimo, as pessoas começaram a me dizer assim, meu Deus, eu não te acompanhei, eu não tava lá, eu não, sabe? E não é uma questão de, tipo, apontar culpados e julgar a sociedade, mas é de realmente a gente poder criar um lugar de maior empatia para essa experiência. Então, eu não tenho dúvida que o Violeta, de alguma maneira, ele traz isso para o mundo, assim. No sentido de reflexão. Porque o filme ele é um drama, obviamente, né? Assistindo ao trailer dele, o trailer, ele, por ser um drama, ele gera muita... homem falando, ele gera um desconforto bem grande de você imaginar todas aquelas situações, vivências. Mas tu considera ainda assim que ele, não o trailer em si, né? O filme, o curta, ele vai chegar no final dele trazendo não só a parte de reflexão, mas a parte também dessa abertura para novos diálogos, mas ele vai ser desconfortável, digamos assim, quando chegar começar a subir o elenco lá? Olha, o que é confortável, o que é desconfortável para cada um é muito diferente, eu acho também. E eu não tenho a intenção de saber o que vai acontecer com as pessoas, porque é uma experiência sensível. E a sensibilidade de cada um é diferente. Então, ele não é uma coisa só. Então, o que cada pessoa com a sua história de vida, com a sua sensibilidade vai sentir, ou pensar, ou refletir, é algo que o filme existe justamente para isso, para criar esse espaço. Ele vai somar com a carga do indivíduo que está assistindo. Sim, também eu como artista não tendo a criar algo querendo um efeito específico no público. Eu crio um espaço de experiência. E o que acontece é algo entre o que eu criei, né? Nesse caso nós, no filme, e você que está vendo, né? Porque você também coloca você. E isso é íntimo de cada um, né? Cada espectador, no caso, que vai assistir, né? Assim como ler um livro, né? Cada leitor ali tem a sua... No caso do livro é mais ainda, né? Porque você constrói as imagens na cabeça, então cada um imagina de uma forma, interpreta de uma forma, e eu acho que nos filmes também é isso, né? É lógico que a história em si, o grosso da história, é igual para todos, mas a forma como você vai absorver, lidar com aquilo, se emocionar com aquilo ou não, chorar durante o filme ou não. Tanto é que tem gente que assiste muitos filmes, chora. Gente que assiste muitos filmes não chora. O mesmo filme, né? Então, as emoções, elas são íntimas, né? De cada um, né? A interpretação, no final lá. Falando um pouquinho mais da sua peça, Bi, que também retrata isso, né? Essa peça, você começou a apresentar ela quando? E ainda existem apresentações dela? Como é que faz pra gente assistir, para quem está acompanhando o nosso papo aqui, poder assistir também? Sim, então, se chama Eu, Lua, Eles, Fonte, Relato Cênico. Ela faz parte da digamos assim, agora fugiu a palavra. Enfim, do repertório. Ela faz parte do repertório da minha companhia, que se chama Ama. Eu circulo em diferentes espaços, apresento, né? Então, não estou em cartaz neste momento, mas a cada tanto a gente circula por teatros, eventos. Então, vocês também podem contratar o espetáculo se vocês quiserem.
Tem a página, que eu acho que a gente pode colocar também em algum lugar, sim. né? amamovimento.com, onde tem o material sobre o espetáculo. Tem um teaser também dele. E eu, ano passado, eu circulei em alguns eventos que eu mesma produzi, um evento que se chamava Selváticas, um circuito de arte feminina, que foi uma proposta também de reunir mulheres de diferentes disciplinas artísticas que tivessem espetáculos com temáticas sobre o feminino. E foi um lugar muito interessante, assim, de troca com essas mulheres, e a gente tinha uma prioridade também de trazer um público feminino. Então, ano passado eu estive apresentando principalmente no segundo semestre, dentro desse evento, do Selváticas. E é isso. A gente funciona como funciona? Por contratação. Então, o Sesc contrata, um teatro contrata, um festival contrata, ou eu passo um edital para circulação. Isso é uma coisa que eu ainda quero fazer no Oeste de Santa Catarina, que é fazer um circuito aqui, catarinense. E aí a gente, daí, depois da apresentação, algo que eu sempre faço é ter um bate-papo, para quem quiser, obviamente, ficar. Porque também ali é um espaço, mais do que o espetáculo como tal, é esse espaço de criar essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Essa, digamos, o aconchego, né, para quem viveu a experiência, né, se sentir representado também e ver que você não está sozinho, né, não é a única pessoa, o ser que viveu esse tipo de experiência, que é certamente traumática, né? Essas terapias que você fala ali, que inclusive teve que fazer depois, né, da situação. E hoje você também, eu falei no começo aqui do nosso podcast, que você, além de tudo, além de atriz, né, além de roteirista, além de diretora, tudo isso que a gente já falou, você é astróloga, Sim. é terapeuta, Holística. Terapia holística. Isso tudo veio depois dessa experiência com a perda dos bebês, ou você já tinha isso antes? Eu já tinha, né? Esse interesse ou esse caminho de aprendizado e de relação com a astrologia, ele é antigo. Sempre tive interesse, estudava assim de forma independente. E depois eu fiz uma formação na Colômbia, em 2015, eu acredito que foi, 2015, 2016. E depois fiz outras formações no Brasil. Essa experiência terapêutica também é algo que eu desenvolvo há muito tempo, em diferentes ramos, assim, desse trabalho da transformação energética, emocional, mental. Eu também trabalho com yoga, sou instrutora de Nada Yoga, então tem esse lugar também do autoconhecimento pela via das práticas contemplativas ou meditativas. Desde muito cedo, eu me interessei por esse caminho da experiência humana, em todas as suas dimensões. E na minha caminhada, também o trabalho artístico, criativo, ele não esteve separado dessa compreensão da experiência energética, da experiência emocional, da experiência mental e também da nossa relação com o cosmos, né? Porque quando a gente fala de astrologia, a gente está falando de se entender como parte da natureza, entender que a natureza tem ciclos. A Lua tem os seus ciclos, o Sol tem os seus ciclos, Marte, Vênus, e como nós não estamos separados da natureza, isso tem uma influência, não é uma influência, a gente está conectado e a gente pode entender melhor sobre a nossa própria vida e sobre a vida também da sociedade, observando, né, esses elementos naturais. Então, isso foi algo que sempre me despertou interesse, assim, desde pequena, muito pequena, e que eu fui construindo nesse espaço de investigação também em sintonia com o meu trabalho artístico. Então,
a biterapeuta, ela é meio que... eu sempre estive, digamos, minhas ações, elas têm um caráter terapêutico. Aham. Como isso? Eu vou fazer um filme, mas ele Sim. acaba, né, mexendo com certas coisas, tanto a nível pessoal, quanto na equipe, quanto a nível social, que ele acaba tendo um caráter terapêutico. Mas esse atendimento como tal, assim... de modo mais profissional, digamos assim, na prática, ele acontece ali na pandemia. Eu tomei essa decisão de ter um espaço, porque ele acontecia, mas de uma forma informal. E quando a gente teve a pandemia, que todos, eu acho que a gente se deu conta a gente teve essa pandemia também psíquica, né? Emocional e mental, que muitas pessoas estavam tendo muita dificuldade de encontrar, digamos assim, um espaço de equilíbrio interno. As pessoas ficaram doentes, além do físico, né, pela questão da Covid e tudo, mentalmente, né? Exato. Então, e as terapias, elas entraram muito em cena, não que antes não existissem, mas entraram... Ganharam holofotes, né? Vieram muito à tona. Sim. Depois de 2020, né? Então E foi mais ou menos nessa época que você começou a mais... ter esse atendimento pessoal, assim. Isso. Montar um espaço também específico para isso? Você tem hoje um espaço? Eu atendo online, não tenho um espaço físico, né? Eu atendo online. Mas sim, foi esse momento que eu decidi também oferecer esse serviço, digamos assim, para pessoas nesse atendimento individual. E quais são... porque terapia é genérico, né? Sim. Quais são as terapias que você oferece? Então, eu faço consultas de astrologia. E nessas consultas de astrologia a gente pode fazer tanto uma leitura, digamos, do mapa natal, que é um tipo de consulta, como a leitura dos trânsitos, que é para entender nesse momento de vida o que está acontecendo, quais são as oportunidades, quais são as dificuldades que você pode estar encontrando. Nos atendimentos de terapia holística, eu trabalho também a partir de um diagnóstico que vem da astrologia, porque a astrologia me ajuda muito a fazer o diagnóstico. Alguém tem uma questão relacionada com ansiedade. Mas aí, através da astrologia, eu posso entender muito melhor de onde vem essa ansiedade e como a gente que tipo de ferramentas vão ser melhores, mais fáceis dessa pessoa assimilar, assim, que vão ajudar mais. Porque tem pessoas que um trabalho corporal, às vezes, tem muito mais efeito do que uma conversa mais profunda, uma análise. Ou, às vezes, alguém precisa de um trabalho mais energético. Então, ou uma organização de rotina. Então, tudo isso eu vou construindo a partir desse diagnóstico que é da astrologia. Mas eu trabalho com práticas corporais, então a gente trabalha com movimento, corporais e vocais, também um pouco de cantoterapia, trabalho com cristais, trabalho com meditações guiadas, trabalho com radiestesia, que é uma terapia de harmonização energética, e principalmente isso. Bom, você é atriz já há quanto tempo? Quantos anos? 20 anos. 20 anos de formação? E 20 anos que eu trabalho profissionalmente, porque eu trabalhei numa companhia. E formada há 17 anos e meio. Sim. Quando se fala em atriz, ator, muitos pensam em novela das 9 hoje, né? Antigamente era das 8, né? Mas isso o leque é muito grande, né? Tanto é que tem atriz, ator, que vive só de teatro, que vive só de escrever peças, ou que faz tudo isso e muito mais, né, também, e que não precisa necessariamente estar ali na frente de uma tela de novela, ou de cinema, ou de qualquer outra peça, qualquer outra coisa, né, um seriado, enfim. No caso aqui, vamos trazer a realidade aqui para o oeste catarinense, que seria, a gente se coloca como o interior do estado, né? Quais são os desafios para ser
um ator para ser uma atriz aqui no Oeste Catarinense, que você falou que nasceu em Balneário, mas só nasceu lá, você se considera natural do Oeste, né? De Maravilha, onde seus pais moravam na época e tudo. Quais são qual é a diferença, por exemplo, assim, ser um ator no Rio de Janeiro, São Paulo, e ser um ator no interior do estado de Santa Catarina? Bom, a diferença é total, né? E as dificuldades são todas. Quais as dificuldades? Todas. O que acontece? A gente... Eu acho que já trabalhar, né? Ser atriz, ator... No Brasil já não é um mercado evidente, assim, né? Nós não temos mercados tão consolidados, culturais. Mesmo nos grandes centros, são poucos os circuitos, eles são pequenos. Então, existem poucas pessoas que estão dentro desses circuitos mais estabelecidos. E quando a gente vai para o interior... que a gente pode pensar, ou nessas periferias, porque a gente ainda está na periferia, porque a gente está no sul do país, e no interior dessa periferia, né? Então, a realidade é que não existem realmente circuitos estabelecidos, assim. Quantos espetáculos ou quantas vezes... vocês vão ver espetáculos de teatro no ano, nas nossas cidades, né? Muitas das cidades também não têm espaços especializados. E mesmo que tivesse, manter essa programação é algo complexo. Numa cidade, por exemplo, em Bogotá, eu vivi em Bogotá também, que era uma capital, né? E aí nós tínhamos um teatro. Mesmo numa capital, na capital da Colômbia, do país, um teatro super conceituado, é complexo você... viver disso, a não ser que você trabalhe com entretenimento, que é um ramo, assim, da cultura, né? Você vai trabalhar com aquelas grandes comédias, musicais, você vai trabalhar com coisas que é do lugar do entretenimento. Aí é um mercado, digamos, mais coerente, assim, mais fácil de sobreviver. Mas quando a gente trabalha com arte, é muito complexo, porque... não necessariamente, mesmo que você tenha um espaço, não necessariamente aquele espaço ele vai gerar economicamente o suficiente para que aquele espaço se mantenha. Não é tão comercial, né? E que aquelas pessoas possam sobreviver disso. Então, o que acontece? A arte como tal, ela precisa de financiamentos, programas públicos para que ela aconteça. Assim como muitas coisas. E... nós vivemos em uma geografia onde essas políticas normalmente não chegam e não existem. Então, realmente é muito difícil você viver no interior. Tem como? Tem. Mas é muito complexo. É mais assim. desafiador. É muito desafiador. Então, muitas pessoas acabam também... são artistas e também dão aulas, são artistas e também, né, precisam ter mais do que uma função. Na minha trajetória, eu fui construindo algo que eu acho que também é o que me permite viver disso, assim, em termos práticos, né? Que isso seja um sustento, que foi estar em diferentes territórios ao mesmo tempo. Então, eu me formei em Santa Maria, criei uma empresa cultural em Santa Maria, que circulava no Rio Grande do Sul e no país, digamos assim, e ao mesmo tempo eu vivia parte do ano na Colômbia, trabalhava numa fundação na Colômbia, que nós tínhamos projetos lá. Então, eu fui me desenvolvendo em diferentes territórios, então entrando em diferentes mercados. E hoje eu sigo, digamos, nesse caminho. Eu vivo uma parte do ano em Maravilha, outra parte eu vivo em Santa Maria, me desenvolvo em Santa Catarina, mas também me desenvolvo no Rio Grande do Sul. Ainda tenho projetos na Colômbia. Então, essa multiterritorialidade, assim, me permite me desenvolver. Mas, assim, se eu fosse pensar só no Oeste, assim, em termos de território, a gente não tem um circuito capaz de... Tu não consegue desenvolver
por exemplo, assim, viver economicamente, né? Tirar o próprio sustento só da arte, né? Só dessa parte. De forma alguma pode se acomodar, né? Você tem que estar sempre aí na busca pelo teu espaço. Sim, e tem uma coisa que acontece também, que existem esses fomentos que chegam, são os editais que vêm do estado, editais dos municípios. Normalmente eles trabalham com umas realidades que não condizem com a estrutura do resto da sociedade, porque são verbas muito limitadas, são verbas muito pequenas. Existem muitos artistas, muitos grupos que precisariam desse tipo de incentivo, né, para poder desenvolver as suas atividades. Então, é algo que é uma conta que não fecha em termos de estrutura social, assim. Tanto a nível de estado como a nível dos municípios daqui, como eu acho a nível também do país, a gente ainda não tem um programa, um plano de cultura que realmente garanta o direito da cultura para as pessoas. Que seja sustentável, né? Exatamente. Claro que, por exemplo, o filme é fruto da Lei Paulo Gustavo, que foi uma lei que foi criada ali na pandemia, uma lei emergencial. Hoje a gente tem o Plano Nacional Aldir Blanc, né? O PNAB, que é um plano de cultura. Pela primeira vez a gente tem essa criação desse plano de cultura que faz chegar também verbas aos nossos pequenos municípios, que é muito importante, né? Mas isso é um pequeno passo frente a um problema que é muito maior. E eu acho que é uma coisa muito interessante porque todo mundo... as pessoas consomem, elas gostam de consumir, né? Cultura. Todo mundo escuta música, a gente vê cinema. Quando as pessoas vão no teatro, que a gente ainda não tem muito aqui a cultura do teatro, mas à medida que as pessoas começam a ir, as pessoas gostam, elas querem ir de novo. Então, é algo que todo mundo busca de alguma maneira, gosta, mas... a gente ainda não tem o hábito, tanto a nível de população, porque isso você precisa fazer um processo de formação em gerações para que você tenha o hábito de consumir, digamos assim, esse tipo de experiência. Para que se torne uma cultura, né? Para que se torne recorrente. Porque né? no senso comum todo mundo gosta, mas ninguém vê... ninguém não, né? Mas no senso comum não vê uma profissão, né? Não vê isso como... acontece do nada. Não acontece do nada. É o teu sustento isso, né? Sim, sim. E exige muito trabalho. Bom, Bia, a gente falou muito sobre tudo que você já vem produzindo, né? Artisticamente. Mas e o que vem pela frente? Quais são os próximos planos na carreira? Então, nós vamos gravar outro curta-metragem esse ano, dessa vez no Rio Grande do Sul. Então, a gravação, digamos, desse curta-metragem é algo que está no plano imediato, a gente grava em outubro. Ele faz parte de um projeto maior, que é um espaço de investigação e exploração sobre a temática da água. E que ano que vem a gente vai também realizar um novo espetáculo sobre essa temática. É um laboratório que nós estamos começando agora. Isso acontece com a minha produtora em Santa Maria. E aí é com uma equipe já do Rio Grande do Sul. Nós também, com essa equipe, fomos aprovados num edital do Multipalco de Porto Alegre. Então, a gente vai fazer um intercâmbio em São Paulo, em novembro. Na São Paulo Escola de Teatro. O que mais? E ano que vem também tem a montagem de um outro espetáculo que se chama O Ciclo do Lixo, uma comédia sustentável, que já é na linha do circo-teatro que eu trabalho. Então, é um espetáculo que vai ser realizado através da Lei Rouanet, com incentivo fiscal. A gente ainda está captando, então, empresas, se vocês têm interesse, podem entrar em contato, porque a gente vai estar circulando. É um espetáculo de circo-teatro, que leva educação ambiental para crianças. As apresentações vão ser realizadas em colégios. Então, no ano que vem, nós vamos estar montando, digamos, esses dois espetáculos. Um mais na linha do teatro, arte, dança, performance, com essa temática da água. E esse outro que é um espetáculo infantil.
Para alguma região específica? Vamos circular no Oeste, com certeza. Que temos empresas aqui do Oeste que já estão financiando. E aí depende também, um acordo com as... no caso, né, do ciclo do lixo, da Lei Rouanet, é um acordo também com as empresas que entram como patrocinadoras. No momento, a gente tem empresas aqui do Oeste, esperamos ter mais empresas. Então, isso a gente vai definir junto. Perfeito. E as apresentações também do lixo vão ser nas escolas? Sim, o ciclo do lixo vão ser em escolas. A gente ainda vai definir as cidades, né, junto com as empresas. E ainda estamos captando. A Lei Rouanet, Certo. a gente tem um prazo de captação, então ele já vai ser executado no início do ano que vem, mas a gente pode seguir, então isso depende, né? Dependendo da quantidade que a gente consegue captar, vão ser mais ou menos apresentações. Entendi. Bom, diante de tudo isso que foi falado, né, que você trouxe à mesa, né, Bia, gostaria que tu falasse como é que é o teu dia a dia, como é que você organiza a tua agenda para executar todas essas tarefas aí, né? A parte da arte com as terapias, com os atendimentos, embora online, né? Você não tem o contato ali direto com a pessoa fisicamente, mas também precisa dedicar tempo, né? Sim. Ter organizadinho lá na agenda. Como é que é o teu dia a dia? Então, eu viajo bastante, né? E essa agenda, ela flutua dependendo das minhas... É dinâmica. Ela é bem dinâmica, porque em época de temporada de espetáculo, ela é uma, em época de gravações, agora que a gente está fazendo cinema, ela é outra. Mas, digamos, normalmente eu acordo, faço algum tipo de exercício, ou em casa, yoga, ou vou na academia. Depois, normalmente eu trabalho... ou vou para a sala de ensaio, quando estou em processo de criação ou treinamento, normalmente de manhã, e trabalho com a produção cultural, que é trabalho em home office, assim, normalmente, ou em reuniões, estruturação de projetos. Então, assim, ela varia bastante, não é regrada, assim, sabe, todos os dias iguais, no mesmo lugar, não. Não é uma rotina. Né? Sexta-feira eu estava em Santa Maria, hoje eu tô aqui, quinta-feira eu vou estar em outro lugar. Então, ela tem muito ela tem esses fluxos, digamos assim. Mas sempre tem que caber um espaço para mim, né? Desse cuidado de si, físico, mental, espiritual. Do pessoal com o profissional, né? E esse espaço criativo, que também eu estou sempre criando. Então, eu ensaio... Preciso entrar para uma sala de ensaio, me movimentar. Sim. Tem esse também lugar quando eu trabalho com teatro, então eu preciso manter também um certo treinamento vocal, treinamento físico, um treinamento sensível. E o trabalho de produção. Eu tenho uma empresa cultural, trabalho com projetos, com muitos projetos, então eu também trabalho bastante na organização, gestão, pessoas, reuniões, comunicação. Faço de tudo. A empresa em si que você tem, ela é uma produtora? Ela é uma produtora cultural. Produtora. Ela tem 16 anos. Fala. Não, pode explicar quais são... É uma produtora cultural. As atividades na prática A dela. gente trabalha em diferentes setores. Então, a gente faz criação de espetáculos de circo, teatro, dança. A gente faz projetos de formação, oficinas, encontros, conferências, seminários. A gente também já produziu festivais. Agora estamos fazendo filmes, né? O filme tem a produtora. Então, nós trabalhamos assim... nesse lugar de realizar ações culturais. E em diferentes áreas. Né? Trabalhamos com circulação de espetáculos, eventos. Então, a gente tem uma experiência, digamos, em diferentes ramos assim, da produção cultural. Ela existe há 16 anos, em Santa Maria. Antes... Quando ela nasceu, ela foi fundada por mim e por meu sócio daquela época, que é o Daniel Lucas. E ela se chamava Vagamundo Produções. E agora, no ano passado, a gente fez uma transição, se reorganizou. E ele, digamos, saiu administrativamente da empresa. A gente segue trabalhando junto criativamente, mas na administração fiquei só eu. E aí ela se chama hoje Rama. Então, a gente fez essa transição de marca e de organização também com esse intuito de...
crescer. Estamos crescendo, então a gente fez essa transição de marca também. Legal. Bom, os teus momentos de lazer, o momento que você tem ali para relaxar, para, enfim, espairecer um pouquinho. O que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler, adoro ler. E eu acho que eu sempre busco estar na natureza. Então eu saio caminhar, vou para um parque. Se eu estou numa cidade grande, eu vou para um parque. Se eu estou em casa, eu moro numa chácara. Morava numa chácara também na Colômbia, então eu vou pro verde, perto de uma árvore, de um lago, vou caminhar. Principalmente, assim, leio, me movimento também, mesmo que isso seja parte também do meu trabalho, mas tem outro tipo aí de relação. Medito, sou bem contemplativa Sim. nos meus momentos de lazer. Viajar é uma coisa que eu gosto também de fazer muito, não só a trabalho. Gosta de... Vou fazer uma pergunta que talvez seja óbvia, né? Gosta de cinema, de pegar um cinema, de ver, sei lá, em casa, ver filmes, séries? Gosto, mas não sou tanto porque quando eu preciso desligar, né? Tipo, a mente eu não sou tanto de ver filmes, porque isso, de alguma forma, eu me sinto... Eu gosto Conectada também. Ali, É um hobby. Tu vai mas... olhar sempre com um olhar crítico, né? Sim, mas tem um outro lugar, assim. Então, eu gosto mais da natureza. Gosto mais de sair e fazer outras coisas. Mas, claro, amo cinema, amo sair, tomar um café e ler um livro. Muito bem. Bom, a gente vai deixar todos esses links que você comentou, teu próprio site, inclusive pro pessoal, a gente falou bastante sobre o livro. Quem ainda não viu... Eu falei livro? Filme. É que você falou tanto, eu acho, sobre leitura agora nos últimos momentos que eu fiz a conexão. A gente falou sobre o filme, né? Quem não leu a reportagem, né, feita dentro do Oeste Mais, a gente também deixa linkado aqui no canal do YouTube. E, obviamente, também linkado o seu perfil no Instagram, né, com a nossa rede, para que as nossas conexões possam se conectar às suas, né? a ti. Mas você pode deixar também, né? Falar, além do que vai ficar exposto ali, escrito, deixar os teus contatos, né? Se além das tuas redes sociais, tem mais alguma forma do pessoal entrar em contato contigo? Sim, bom... Instagram, eu acho que hoje é a forma mais direta, assim, que é bi.naluna, meu Instagram pessoal. O Instagram da produtora é rama.produtora. Tem o Instagram também da companhia artística, né? Que é ama, com 2 M's, __. O site amamovement.com. E, bom, por ali também vocês vão encontrar links que levam aos contatos de telefone e e-mail e tudo mais. Acho que por ali é o canal mais o caminho direto. Caminho para o contato profissional aí com a Bi. Isso. Antes de fechar aqui, a gente já falou que o filme não está disponível, né? Mas para não deixar ninguém na dúvida, quando vai ser possível assistir esse filme? Então, essa é uma dúvida que todos nós temos, porque vai depender, né? Ele entra agora para a etapa de festivais, ele está na etapa de festivais com a Premiere, que pode levar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos até. Então, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, ele certamente não vai estar em plataformas, assim, não vai estar no YouTube, nem nada assim. A gente espera que a gente possa fazer uma exibição aqui no Oeste, talvez em Chapecó, fazer um circuito com ele, né? Daqui uns 1 ano e meio, por aí, 2 anos. Para exibir ele em salas, talvez, de cinema por aqui. Certo. Então, enquanto isso, a gente fica na expectativa. Na expectativa, torcendo para que ele passe em festivais de todos os continentes. Com certeza. E quando for acontecer aqui na região também, né? Conte conosco também para... Não só para divulgar, mas também para sermos espectadores. Perfeito. Certeza. Bom, Bi na Lua, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Mais. Bom demais bater um papo contigo. Você é uma simpatia. Muito sucesso para ti cada vez mais, né? E parabéns
por tudo que já conquistou, né? E que certamente outras conquistas virão pela frente. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço. Muito bem. E, obviamente, obrigado a vocês, né, que acompanham sempre as nossas conversas aqui no Fala Mais. E também um agradecimento especial à galera que nos impulsiona, nos patrocina, né, as nossas marcas parceiras, que são a Cicobi Valcredsul, o Frigorífico Arvoredo, também a Notável Construtora, a Concorde Informática e o Oeste Mais. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima semana.